Uma boa noite, que a paz esteja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números, amém? É o quarto livro da Bíblia. Números é o quarto livro da Bíblia, no capítulo 21. Vamos estar aqui nesta noite, através desta live, abençoando também cada ouvinte de todos os lugares deste país, onde tem chegado a minha voz. Quero parabenizar nesta noite de aniversariantes, né? A nossa irmã Solange, nosso irmão Samir. Deus aí dê muitos anos de vida, né? Muita paz, muita saúde, em nome de Jesus. Eu quero dizer que esta semana eu deixei de fazer algumas lives. Eu passei aí um problema de minha saúde. Mas graças a Deus não tinha chegado a minha hora. Eu pensei até que eu ia encontrar com Deus, né? Mas Deus não permitiu. Deus me deu a vitória e eu fui curado. Mas eu fiquei de segunda-feira até quinta-feira ruim. Mais ruim. Amém? Mas Deus me deu vitória e eu estou aqui hoje para pregar a palavra de Deus. Número capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Eu vi do cananeu, rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias. Pelejou contra Israel e dele levou algum deles por prisioneiro. Verso 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregar este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as tuas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Ormã. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem o fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, quer dizer, serpente venenosa, né? Que morderam o povo. E morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. E era que, mordendo algumas serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Então é uma mensagem que eu tenho sempre comentado aqui. E nós estamos aqui nesta noite para, nesta noite, ministrar sobre esta mensagem. Mostrar o quanto Deus, Ele é um Deus misericordioso para conosco. Amém? Você acredita que essa palavra é uma parábola ou é um fato? É um fato, né? Quer dizer, é algo que lhe aconteceu. E nós vamos ler também que o próprio Jesus citou isso para um homem, para um mestre, para um conhecedor da lei, que conhecia as Escrituras. Então Jesus disse isso para Nicodemos, que assim como foi colocado aqui uma serpente sobre uma haste, assim o Filho do Homem seria colocado sobre o madeiro. Aqui quem olhasse para esta serpente após ser mordido, eles ficariam vivos. Mas também
quem olhar para Jesus que morreu naquela cruz, ele pode também se livrar da morte e se tornar vivo. Então você vai entender hoje o motivo daquela morte lá na cruz. O propósito de Deus para aquela morte lá na cruz. Amém? Então a palavra de Deus aqui é esta. Mas eu vou estar orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço nesta noite por cada vida aqui presente. Eu te louvo e te agradeço nesta noite, ó Pai, pelo cada vida que o Senhor trouxe neste lugar. Porque eu sei que nesta noite, neste lugar, o Senhor quer realizar milagre. O Senhor quer realizar uma direção para o seu filho, para a tua filha. Eu peço nesta noite, por cada ouvinte desta live, que aonde estiver chegando a minha voz, o teu Espírito, ó Deus, que é como um vento, ele possa ir em cada lar agora, que está recebendo esta palavra, e ali operar o teu milagre. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós conhecemos uma história aqui de um povo, o povo de Israel, que foi um povo que foi tirado do Egito para ser levado a uma terra a qual Deus lhe prometeu muita grandeza ali naquela terra, muitas bênçãos, muita prosperidade. E era uma viagem que deveria ser feita, alguns teólogos afirmam, que era uma viagem para ser demorada apenas 10 anos. Mas pela desobediência do povo, eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida. E a Bíblia nos revela que foi tirado uma média de 3 milhões de pessoas de dentro do Egito para ser conduzida a essa terra prometida. E a Bíblia também revela que esses 3 milhões de pessoas, menos 2, pereceram e morreram no deserto, porque deixaram de confiar em Deus. Então aí você vê as consequências daqueles que deixam de confiar em Deus. Talvez você possa me dizer, pastor, se realmente Deus tirou os 3 milhões de pessoas e morreu os 3 milhões de pessoas menos 2, né? Quem entrou então? Entrou os 3 milhões de pessoas que Deus tirou. Porque no meio do deserto nasceu muitas vidas. Isso quer dizer que todas as vidas que entraram na terra prometida estavam com uma idade abaixo de 40 anos. Eram jovens, adolescentes, pessoas de 30, 40 anos, porque houve gerações nesse período que eles estavam vivendo no deserto. E eles ali acampavam os seus arraiais e ficavam ali, e quando a arca do Senhor dava o sinal, eles saíam. Quando a arca do Senhor parava, ali era estabelecido outro arraial. Mas o povo ali reclamava e blasfemava, trazendo a lembrança a vida sofrida no Egito, mas era uma vida que só se preocupava somente com a comida. Era uma pessoa que viviam lembrando dos manjares do Egito, mas eles esqueceram que lá eles eram os escravos de Faraó. E eles começaram a murmurar, Deus não deixava faltar nada neste deserto, nem água, nem comida, nem pão, mas eles diziam que esse pão já estava demais. E mesmo nas pelejas, Deus dando vitória, eles não queriam se esforçar. Amados, Deus criou o homem para que o homem sirva a Ele, para que o homem adore a Ele. Mas as pessoas hoje querem o contrário. Querem que Deus apenas sirva só a Ele. Êxodo capítulo 9, verso 13. Olha bem, Êxodo 9, 13. Deus falou, Faraó, vá amanhã cedo, Moisés, vá amanhã cedo, olha só, põe-se diante do Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Então, olha bem, Deus mandou que Moisés fosse lá para buscar o povo para servir a Ele. Então, Deus nos tirou da escravidão para que a gente sirva a Ele. E isso é um fato que está registrado há muitos anos atrás, que Deus nos liberta para que a gente sirva a Ele. E por eles não conseguirem servir a Deus, eles serviam a si próprios.
ao ponto de murmurar, porque quando vinha uma luta, uma peleja, mesmo Deus dando vitória, eles questionavam. Chegou um ponto dele falar: Deus, eu quero fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor realmente nos dá a vitória, nós vamos entrar nessa cidade e vamos destruir da forma que o Senhor está exigindo. E mesmo assim, Deus fazia com que tudo acontecesse. Dava vitória para ele. Deus se revelava para ele, como tem se revelado para muitos aqui, com grandes livramentos que ele tem nos dado. Tem nos dado saúde, tem nos dado vitória. E aqui entra o texto que eu li, no capítulo 21, que eu quero que você volte lá, no versículo 4. Então o povo partiu do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque o povo, por falta de confiar em Deus, Deus permitia que eles ficassem rodeando a terra. Ele não poderia tomar uma direção em rumo à terra prometida, em rumo à vitória. Muitas das vezes nós não estamos indo em direção à vitória, porque nós não estamos confiando em Deus. E a Bíblia fala no versículo 5, e o povo falou contra Deus. Olha bem, amado, o povo blasfemou contra Deus, falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fez subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Olha bem, Deus nos tirou do Egito, né? Número 21, 5. Ó, e falou o povo contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem o fartio desse pão vil. Quer dizer, nós estamos comendo esse maná cair do céu aí, nós já estamos fartos desse pão. Todo dia a mesma coisa. Tem gente que reclama de tudo, né? Tem gente que se come frango todo dia, reclama. Se come bife todo dia, reclama. Se não tem nada disso para comer, come ovo, tem gente que dá glória e tem gente que reclama, né? Isso quer dizer que o ser humano nunca está satisfeito com nada. E aqui diz que isso entristeceu Deus. E olha o que aconteceu. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, quer dizer, serpentes venenosas. E essas serpentes entravam nos arraiais deles e mordia muitas pessoas, ao ponto de levar muitas pessoas a óbito. Mas o interessante que eu quero focar aqui nisso, como eu tenho falado aqui esses meses para vocês, que nós só podemos receber o melhor de Deus quando nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas. Então o povo entendeu que aquilo ali era uma desobediência a Deus. Eles entenderam a mensagem. Então eles falaram: Moisés, eu pequei contra Deus. Olha bem, eu pequei, porque eu falei contra Deus e contra ti. Olha bem, amado. Então, quando há o reconhecimento do pecado, é óbvio que há o perdão de Deus. Então, quando eles reconheceram, diz aqui o texto, no versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Olha bem, amado. Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor. Senhor maiúsculo, quer dizer, o Senhor Deus. Ó, e contra ti, né? Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então você vê que ele ali sabia que aquilo ali era uma consequência da sua desobediência, da sua falta de fé, da sua falta de confiança. Mas quando eles começaram a botar no coração, reconhecendo os seus erros, e sabendo que Deus poderia mudar aquele quadro, ele falou: Moisés, nós pecamos contra Deus e contra ti. Ora ao Senhor por nós, fala com Deus por nós, e pede a Deus para nos livrar dessa serpente. E Moisés ali foi lá orar a Deus. Isso quer dizer que o discernimento deles estava correto, porque era consequência de uma desobediência para com Deus. Eu creio que o Espírito Santo ali já começou a mostrar o erro deles. E eles entenderam que aquilo ali era consequência de uma desobediência.
O mundo hoje vive essa pandemia aí, consequência de uma desobediência. Todo mundo aí falando besteira no carnaval de Jesus, criticando, falando, e todo mundo na mídia aplaudindo, dizendo que era apenas uma cultura, né? Uma alegoria que não tinha nada a ver. Quer dizer, uma falta de respeito com as coisas de Deus. E você vê que, olha o que aconteceu aí, quantas mil mortes tem acontecido, né? O nosso presbítero Josué leu um texto lá em Apocalipse, que todo aquele que não tiver a marca de Deus na sua vida, também virá uma praga que consumirá muitas pessoas, muitas vidas, mas só pouparão aqueles que têm a marca de Deus na sua vida. E é esta marca que nós vamos também estar falando nesta noite. E aqui diz a Bíblia, no verso 7, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor, para que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou o Senhor e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar por ela. Amado, olha que interessante. Todos aqueles que foram mordidos, só apenas olhar, mas primeiro ele tem que reconhecer que pecou diante de Deus. Não adianta o ser humano olhar para a cruz hoje e dizer que o sangue de Jesus te purifica, que eles não creem que o sangue de Deus te purifica. Porque se eles crescem que o sangue de Deus, de Jesus, pudesse purificar eles não se julgavam ainda um pecador. Purificado, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus cobre o pecado. Faz o quê? Purifica de todo pecado. Então, mas primeiro você tem que reconhecer que está errado. E a Bíblia fala aqui, que disse o Senhor Moisés: faz uma serpente ardente, e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pôs sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então você observa que o veneno da serpente poderia ser eliminado quando ele reconhecia que pecou diante de Deus e olhava para aquela serpente. Então Jesus, quando eu perguntei se isso aqui era um fato, ou se era uma parábola, uma alegoria, todo mundo disse como fato. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, abra lá em João 3, Jesus falando com Nicodemos, ele falou para Nicodemos no verso 5, olha bem, amado. Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha ter dito, necessário vos nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem de onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Aí Nicodemos não entendeu. Como pode isso ser desta forma? Verso 11. Na verdade, eu te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, ou terrena, não creste, como crerás se eu vos falar das coisas celestiais? Poxa, Nicodemo, tu não sabe? Porque Nicodemo estava achando que Jesus não estava conhecendo ele. Ele estava de noite conversando com Jesus, escondido com um capuz na cabeça. Aí Jesus fala o seguinte para ele, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés, aí você começa a entender, levantou uma serpente no deserto, porque ele falou, vou falar da linguagem dele, para ver se ele entende.
importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí talvez você possa me dizer, mas pastor, eu não fui mordido pela serpente ardente. Eu não fui envenenado por este veneno. Mas você foi envenenado por Satanás quando ele colocou no coração do homem o pecado. O pecado é um veneno que mata. Além de matar literalmente, e mata espiritualmente. O homem morrer em pecado, ele está lanhado, vamos botar assim, na gíria, né? Ele está estrupicado. Morreu em pecado, ele vai chegar diante de Deus em pecado? Se, pastor, mas o pó, a terra volta para o pó e o espírito volta para Deus. Se o espírito só volta para Deus se for vivificado. Espírito morto, Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Por isso que a Bíblia fala que Cristo nos vivificou, nos dando vida. Quando nós estávamos mortos, ofensa e pecado. Aí nós começamos a entender agora. Como diz em Efésios 2, verso 1. Então Jesus veio para nos vivificar. Então quando Jesus estava falando isso para Nicodemos, Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos o que poderia representar a morte dele. Que até aí nem os discípulos, nem Nicodemos tinham noção que Jesus ia morrer na cruz. E várias vezes Jesus falava de sua morte, mas ninguém imaginaria, nem os discípulos do Senhor, nem os apóstolos, que Jesus ia morrer na cruz daquela maneira. Mas é justamente Jesus deixou essa mensagem para que quando esse fato acontecesse, ele pudesse interligar esse fato aqui de Números capítulo 21 à cruz do Calvário. Então hoje qualquer pecador que reconheceu o seu pecado, olhar para aquela serpente e reconhecer diante de Deus, Senhor, pequei contra ti, Deus só tem uma palavra para dizer: Deus aparta de ti o teu pecado. Glória a Deus. Deus te deixa você sem pecado. Mas tem que haver um reconhecimento. Como eu já falei em outras ocasiões, que Davi, um homem que cometeu um adultério, o profeta foi lá, repreendeu ele, quando ele disse: ai de mim então, porque eu pequei contra Deus. Aí o que o profeta disse? Deus aparta de ti o seu pecado. Quer dizer, Deus só aparta o pecado do homem quando o homem reconhece. O problema é que o homem hoje não quer reconhecer esse poder. Ele reconhece que Deus tem o poder de perdoar, mas ele não reconhece que foram perdoados. Eles não reconhecem o poder que tem a nossa fé. A nossa fé, ela nos deixa hoje livre do veneno do diabo, do veneno da serpente. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Só que tem gente que até hoje não alcançou a misericórdia de Deus. Mas Pedro disse que nós já alcançamos a misericórdia de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 10, 9 e 10, está dizendo o seguinte. 1 Pedro 2, verso 9. Ó. Olha bem, irmão. Depois que você reconhece diante da cruz, olha o que você torna para Deus. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó, olha o verso 10. Vós que noutro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha. Antes você não tinha. Como tem gente hoje ainda pedindo, falando de crente. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que a tua misericórdia venha sobre mim. A misericórdia já veio, já foi embora e ele ainda está lá esperando a misericórdia de Deus. Então Pedro está dizendo que nós somos uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
né? Porque vós no outro tempo, volta no 10, vós que no outro tempo, olha bem, mano, não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quando eu vejo um crente pedir misericórdia a Deus, eu falo assim, misericórdia digo eu. Pelo fato de a pessoa não crer que Deus já nos deu algo. Deus já nos deu, mas já nos entregou as nossas mãos. Verso 11. Ó. Amado, peço-vos como peregrino, forasteiro, que vos obstenda das concupiscências carnais, que combate contra a alma. As concupiscências carnais são os desejos da carne. Nós temos que hoje nos separar. A Bíblia fala que nós somos santos. Alguém crê que é santo aqui? Amém. Porque todo crente tem que ser santo. Porque no céu só entra santo. No céu só entra santo. A Bíblia fala que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para fazer da igreja uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja santa e irrepreensível, como diz lá em Efésios 5, verso 24 em diante. Então você foi chamado para ser uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja sem ruga. Peraí, sem ruga? A ruga ela pega em criança nova, ela só pega em quem é velho. Mas a Bíblia fala que nós temos que nascer de novo. Então você tem que ser uma igreja nascida de novo da água e do Espírito, né? Porque é pela palavra de Deus, como diz lá, bota lá em Efésios 5, só para entender. Efésios 5, 24. Efésios, depois de Gálatas. Fechou? Aí, se não pega a posição é bom. Ó. 24. Ó. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha bem, amado, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. A mulher não gosta, os homens gostam. Mas espera aí. Mas olha o que diz no versículo 25. Mas vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Olha bem, amado. Cristo amou essa igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Peraí. Mas Cristo se entregou pela igreja para quê? Aí diz lá, ó. Para o quê? Santificar. Pela palavra. Então a igreja hoje, ela é santificada e ele purifica cada dia com uma pregação do Evangelho, que é a palavra. Né? 27. Para apresentar a si mesmo. Olha bem. Olha como a igreja tem que se apresentar diante de Deus. Como? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E agora? Você já ouviu? Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja, não é? Aí eu pergunto a você, meu amado, está me ouvindo pela live. Você conhece esse povo? Glória a Deus. Está dizendo aí, ó, a igreja tem que ser sem ruga. Quer dizer, não pode ser aquela igreja velha, que só vive nas coisas velhas. Tem que ser uma igreja nascida de novo. Glória a Deus. Tem que ser uma igreja nova. Né? Nem coisa semelhante, mas tem que ser o quê? Santa. Irrepreensível. E hoje eu tenho encontrado, mas infelizmente eu falo, eu tenho encontrado igreja pecadora e irrepreensível. Por quê? Porque eles não olharam para aquela cruz, reconhecendo o seu pecado. Por isso que ainda ele sente o pecado em si. Ele sente o pecado na sua vida. Ainda briga. Quer até nos agredir quando eu falo que o poder de Cristo nos torna limpos. Amado, isso é muito absurdo. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é limpo aqui porque eu estou falando isso.
Eu quero dizer que você só será limpo se você crer no que está escrito. Pastor, eu queria que todo mundo da igreja é santo. Não sei. Não sei, se eu falar que sei. Não sei como é que está a sua comunhão com Deus. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Né? Mas eu prego o evangelho que te torna santo. O evangelho que te torna limpo. O evangelho que te torna irrepreensível. E se você não crê dessa forma, infelizmente vai para o inferno. Porque no céu não entra pecador. Pastor, você diz que todo mundo vai para o inferno? Eu pergunto a você mesmo, com outra resposta. Outra pergunta. No céu entra pecador? Ou você se torna separado, ou você se torna limpo, porque até hoje eu não achei aonde que pode entrar no céu uma igreja pecadora, repreensível. Isso quer dizer que Deus, amado, com sua obra perfeita, Ele colocou o Filho dele sobre o madeiro, para livrar você do veneno do diabo, que é o pecado. Lá no passado, aconteceu o quê? A serpente mordia e levava a óbito. Depois que o povo olhava para aquela serpente e reconhecia o seu pecado, eles iam a óbito? Não. Aí eu pergunto a você, e Nicodemos? Quem foi lá buscar o corpo de Nicodemo lá com José de Arimateia? Aí ele falou o quê? Pegou lá um vidro, né, de bálsamo muito caríssimo e foi lá buscar o corpo de Jesus, preparar o corpo para colocar Jesus no funeral na cova de José de Arimateia. Ele foi lá com José de Arimateia, já não deu mais importância se os outros iam reconhecer ele ou não, mas ele foi lá porque ele entendeu que para ele ser salvo, ele precisava fazer aquilo. Ele precisava servir a Deus. E Jesus disse o quê? Que aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Mas primeiro nós temos que servir a Deus para ser honrado por Deus. Aí você pergunta, Nicodemo serviu a Deus? Serviu. Ele fez um ato muito glorioso de fazer o sepultamento do Senhor. Ele tinha um pouco de influência, foi com José de Arimateia lá diante de Pilato e falou, ó, nós queremos o corpo do Senhor, aquele homem que o Senhor sacrificou antes na cruz. E ele preparou ali o corpo, o cadáver de Jesus, e levou ao sepulcro, e ele presenciou tudo aquilo. Quando ele simulou esse texto lá de Número, com esse texto de João, eu acredito que ele falou assim, misericórdia, meu Deus, obrigado por esta morte. Porque, amados, todo ser humano nasceu com o veneno do diabo. O veneno de Satanás. E esse veneno, ele mantém a pessoa morta. E o antídoto é Jesus. Se você não tomar esse antídoto, já era. O problema é a pessoa tomar e não ser curada. Aí eu pergunto, será que a pessoa está tomando de forma correta? Será que eles não estão lendo a bula? Porque a bula está dizendo que os efeitos da sua fé, ela te torna o quê? Limpo. Te torna o quê? Justo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 16. Bota no 12, é melhor. Vamos ler o texto todo. Romanos 5, 12. Ó. Porquanto, por um homem, entrou o pecado no mundo. Por um homem. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por causa de que todos pecaram. Porque todos passaram a ser descendentes de quem? Adão. De Adão. Pastor Jair, eu sou filho de Deus. Eu fui criado em mais semelhança de Deus. Quem te enganou? Quem te enganou? A Bíblia falou, diz e fala
que Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Adão. Era a sua imagem e semelhança sem pecado. Mas aí, por desobediência, ele pegou. E a Bíblia diz em Gênesis 5:2 que a partir dali, todos nasceram à imagem de Adão. Quer dizer, todos passaram a ser pecador por causa de Adão. Não, pastor. Quando uma criança nasce, Deus dá o Espírito. Então essa criança era para ser santa. Não. Ela passou a ser gerada da natureza do casal. Então ela passou a ser pecadora. Por isso está escrito ali, ó. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É branco, preto, amarelo, azul, né? Paraíba, nordestino, cearense, não quer saber de nada, né? Carioca. Aí vamos lá, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quer dizer, então Deus criou uma lei para que o homem pudesse saber o que é limite. Aí diz o texto, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Agora eu pergunto a você. 99% das pessoas pensam que toda a Bíblia no Antigo Testamento é lei. E eu, na minha Bíblia, diz que a lei partiu de... Então, para trás não era lei. A lei partiu de Moisés. E quanto tempo o povo ficou dentro do Egito? 430 anos. Quase a história do Brasil toda. Muito tempo. Dizem que por aí lei não existia. Mas olha o texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança e a transgressão de Adão. Quer dizer, mas os descendentes, como Enoque, pastor, como Noé, eles também eram pecadores. Mas como que Deus salvou Noé, chamou Noé de justo, pastor? Deus arrebatou Enoque, pastor. Espera aí. Mas eles andavam com Deus. E o homem que anda com Deus, ele se torna justo e santo. Mesmo não havendo lei. Abraão, ele era contribuinte na obra de Deus, como dizimista, como Jacó, antes da lei. Para vocês terem uma noção. Aí a lei veio. Ó. Aí verso 15. Ó. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque porque pela ofensa de um. Quem é esse um? Adão. Por causa de Adão, muitos morreram. Mas olha o que está dizendo. Muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque não todos. Porque nem todos creem. Você está enquadrado no pouco ou no muito? No pouco, né? Porque ali está dizendo o quê? Essa morte aí é espiritual. Oi? Essa morte é espiritual. Filho. Às vezes a pessoa pensa que é morte carnal. Não. Todos morrem em Adão, mas todos são glorificados em Cristo. Eu estou falando de coisa espiritual. Falei que nem Jesus falou para Nicodemo. Porque depois que Adão pecou, ainda viveu ainda mais 800 anos. Adão pecou, ainda viveu 800 anos. Adão morreu espiritual. Porque se Adão viveu mais 800 anos, porque ele viveu 930, ele pecou com 130 anos e ainda viveu mais 800 anos. Então Adão passou a viver morto espiritual. Por isso que a Bíblia fala que Cristo veio e nos vivificou. Certo? Então Cristo nos vivificou quando estávamos mortos em ofensa e pecado. Aí eu pergunto, aonde então que eu morri para Cristo me vivificar? Aí eu tenho que lembrar de Adão. Então enquanto eu viver com a herança de Adão, eu vou ser sempre um escravo do pecado. Mas enquanto eu passar a ser servo de Cristo, eu vou crer em Cristo pela sua justiça. Aí ele diz, ó, assim o dom gratuito como a ofensa. Não foi assim o dom gratuito como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação.
Mas o dom gratuito de Deus, né, veio de muitas ofensas para a justificação. Ao 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quer dizer, a morte reinou por causa desse tal de Adão. Adão. Né? Resolvidão. Então esqueça o Adão, que Adão foi o que permitiu a entrada do pecador, do pecado. E olha para Cristo. Olha para Cristo naquela cruz lá. E lembra que aquela morte foi para livrar você desse veneno do pecado. Aí está dizendo o quê? Muito mais os que receberam a graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amado, nós vamos reinar em vida, quer dizer que o pecado não pode mais reinar em mim. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, olha bem, amado, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, sobre todos os homens, todos. Aqui não tem negócio de eleito nem predestinado. Veio para todos. Mas só recebe quem? Quem crê. Só recebe quem crê. Tem até um louvor assim. Só recebe quem crê. 19. Como pela desobediência de um Adão. Ó. Muitos foram feitos. Quer dizer, por causa de Adão, muitos foram feitos. E se você é obediente a Cristo? Você se torna um justo de Deus. Mas ninguém hoje é justo. Pelo menos que as pessoas me falam, pastor, você está equivocado, não existe justo. Nós somos. Aí eu continuo com 405. Como é que é? Completa então, mentira. Ah, tá. Então, a irmã mandou dar o endereço daqui da igreja, não tem um justo, né? O Anilton de novo, 475 aqui, é uma congregação que tem justo. Tem pecador? Acredito que tem. Talvez não sei. Quem sabe é cada um com Deus. Eu aqui não posso julgar quem é justo e quem é santo. Né? Vai depender da sua vida com Deus, da sua fé. Você tem vivido como um justo? Você tem vivido como um filho de Deus? Porque eu não fico aqui com uma câmera filmando ninguém. Eu não entro na casa de ninguém e fico olhando se você, como é que é com seu esposo, com seus filhos. Né? Eu fui na casa do meu irmão hoje lá, só olhei para o pai de comida. Né? Eu não sei como é que é a vida deles ali. Né? Eu não vou na casa de ninguém para ficar olhando o problema de ninguém. Aí a irmã perguntou, e pastor, já está curado? Depois de um prato desse aqui na minha frente, não faz pergunta, né, irmã? Então, a própria Bíblia está dizendo que você se torna um justo de Deus. Você se torna um limpo de Deus. Você se torna um filho de Deus. Agora pergunta à igreja. Se Deus criou um homem sem pecado, e a Bíblia fala que nós fomos gerados de novo por Deus, Deus nos gerou de novo com pecado? Não pode, mano. Não bate. A conta não fecha. A conta não fecha. Porque Deus jamais permitiria que o filho dele fosse para aquela cruz para manter você escravo do pecado ainda. Quer dizer, que poder é esse? O poder é grande. O que falta hoje é fé. O que falta hoje é as pessoas receber. Não tem cabimento a pessoa continuar no pecado. Você mesmo vai responder. No céu entra quem tem pecado? Se você quer entrar no céu, você tem que fazer o que então? Se desprender disso. Se libertar dos seus pecados. Porque eu não estou aqui julgando quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Analise sua consciência. Que a Bíblia fala que a obra de Cristo, ela limpa a tua consciência das obras mortas. A sua consciência está com as obras mortas ou com as obras vivas? Hebreus 9 e 11.
Hebreus 9:11. Estou gostando do operador só. Perdeu o cargo em 11. Perdeu o cargo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, quer dizer, o seu corpo. Porque no passado, o pecado tinha que ser passado por um corpo. Era o corpo de quem? Um animal. Mas aí está dizendo que, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que é o seu corpo, não feito por mão, isto é, desta criação, nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. E entrou uma vez. Quantas vezes ele entrou? Não precisou de duas, né? E havendo efetuado uma eterna. Mano, eu, pela minha ignorância, essa palavra eterna é para sempre. Né? Tem gente que morre por causa da saudade eterna, de uma saudade que será sempre. A palavra é eterna, pelo menos na minha ignorância. Verso 13. Porque se o sangue de touro e de bode e cinza de uma novilha expandido sobre o mundo os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imáculo a Deus, diz o quê? Fala, igreja. Purificarás vossas consciências das obras mortas. As pessoas têm que servir a Deus como? Com a consciência limpa das obras mortas. Ó, verso 15. É por isso que ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão dos transgressores, das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebe a promessa da herança eterna. Amados, que maravilha, né? Capítulo 10, verso 1. Olha o que diz, amado. Preste atenção. Capítulo 10, verso 1 assim. Porque tendo a lei, olha só que interessante, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos meios de sacrifício que se oferece, né, com que continuamente se oferece, a cada dia poderia aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. 2. De outra maneira, deixava de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes estavam limpos, né? Não tinha mais consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados. Todo ano, as pessoas faziam aquela comemoração. Me livrei do pecado. Mas a Bíblia fala que a lei era uma sombra dos bens futuros. Se a lei é uma sombra, aonde aconteceu isso na graça? Em Jesus. Pula para o 10, verso 10. Vamos dar uma resumida aqui. Olha bem, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus, feito quantas vezes? Não é 1000 não? Ah, não. Uma só vez. Uma única vez. Para quê? Para te dar a tua vitória. Mas olha o que diz o verso 11. Os sacerdotes no passado repetiam as mesmas coisas. A cada dia ministrando, oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios que não poderia tirar pecado. Por que não podia? Porque o sangue de animais ele não era tão puro como o de Cristo. Então ele apenas só encobria, mas o de Jesus tira. Mas ele está dizendo o quê? Todo sacerdote. Mas pastor, eu não vejo os pastores de hoje ministrando isso aí, né, oferecendo um sacrifício. Os pastores não estão sacrificando animais. Ele está mandando você sacrificar a si mesmo. Te prendendo no pecado e mandando você continuar fazendo os mesmos sacrifícios que não pode tirar pecado. Eu conheço um crente que fala assim: pastor, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Você está na lei? Porque o sangue de Jesus não cobre. Ou purifica ou não. Por isso que a Bíblia fala: se o filho vai libertar, tu é livre. Aí o escritor de Hebreu fala no verso 12:
Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então Jesus está onde? Sentado à destra de Deus, porque ele cumpriu a missão, teve êxito, venceu, concluiu. Ele está onde? Está diante de Deus esperando o quê? 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Quer dizer, os seus inimigos estejam debaixo dos pés dele. Quer dizer, tudo debaixo do domínio de Deus. Escabelo dos pés é tudo sob o controle dele. O mundo será governado por Cristo. Verso 14. Porque com uma só oblação, alguém significa, o que significa a palavra oblação? Oferta. Com uma só oferta, que é do seu próprio corpo, está dizendo o quê? Aperfeiçoou para sempre. São santificados. Quer dizer, aqueles que realmente foram santos. Pastor, eu sou pecador. Que seja, o problema é teu, não é meu. Né? Pastor, eu sou pecador mesmo. O problema é teu, mas eu não sou. Verso 15. Também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos, e acrescento: jamais me lembrarei Seus pecados e das suas iniquidades. Glória a Deus. Mas jamais Deus lembra do seu passado. Aí eu pergunto, é tão simples você hoje tomar esse antídoto para se livrar do seu pecado? Porque o pecado escraviza, o pecado mata, o pecado humilha, o pecado te mantém prisioneiro no sistema religioso. Os crentes de hoje estão vivendo a mesma coisa antes da reforma. Antes da reforma, o catolicismo predominava. E o catolicismo escravizou todos no pecado. E as pessoas hoje morrem no pecado, esperando que alguém interceda por ele na hora da morte. Houve a reforma, mas não tomaram posse, que continua dizendo que é pecador até na hora da morte. Vai entender isso. Ainda pede alguém para rogar por ele na hora da morte. Quer dizer, vai morrer como pecador, mano? Quer dizer, o cara viveu a vida dele inteira, não creu em Jesus, e na hora da morte continua não crendo, ainda pedindo alguém para interceder. Ainda pedindo alguém para interceder. Pare e pense, amado, vamos pensar. Vamos ser mais conscientes, vamos servir a Deus com culto racional. Você vai continuar vivendo como pecador até na hora da morte? Se Deus fala que você pode ser um filho, um santo, um justo, uma pessoa irrepreensível. Pedi mamãe, pede lá teu filho e você me bota no céu, mamãe. Peraí, é assim que funciona? Porque nós temos que pedir a mãe de alguém para pedir um filho, para ter misericórdia. Aí o filho vai dizer, mas mãe, como que eu vou atender um pedido desse? Eu já entreguei de bandeja a bênção para ele. Mãe, não tem cabimento de fazer uma pergunta dessa. Mãe, eu já dei misericórdia para ele desde 2000 anos atrás. A sua pergunta não tem coerência, mãe. Mas meu filho, coloca esse pecador lá. Mas mãe, ele não creu no poder de sacrifício. É impossível poder botar aqui, mãe, eu não vou poder atender o seu pedido, mamãe. Mas meu filho, bota fulano lá. Aí no céu vai ficar bom, vai virar baderna, porque no céu vai ficar cheio de pecador. Aí chega no céu, o que está fazendo aí, cara? Ó, eu nem queria estar aqui. Me colocaram aqui, porque alguém me colocou contra a minha vontade. Porque tem gente que não quer os céus. Tem gente que não quer a salvação. Ou você crê que Jesus é o único mediador
Porque a Bíblia diz que debaixo dos céus, em Atos 4,12, não há outro nome a qual o homem deva ser salvo. Atos 4,12. Não há outro nome a qual o homem deva ser salvo, que é o nome de Jesus. Não é o nome do primo, da mãe, do pai, não. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens da qual devemos ser salvos. Mas eu rogo lá, São Jorge, eu rogo Santo Antônio, eu rogo Maria Imaculada, Maria das Contas, Maria das Dores, Maria das Neves, Maria não sei de quê. Aí, mano. Quer dizer que então, esse único mediador que está escrito na Bíblia, essa folha está errada. O sacrifício lá na cruz não representou nada. Eu lembro quando eu era criança que eu entrava nesse tipo de local que falava que era igreja, eu via aquele homem lá todo ensanguentado, e falei assim, poxa, ele está precisando de ajuda mais do que eu. Não tinha entendimento. Coitadinho dele, né? Todo ensanguentado, machucado. Mas quando eu entendi que aquela morte era a minha vitória, eu agradeço a Deus. Por ele ter derramado aquele sangue dele para me deixar mais alto do que a neve. Ele derramou aquele sangue para me deixar a nossa dívida paga, o nosso nome limpo. Eu abri mão de todos os intermediários. Abri mão de tudo, porque hoje eu posso entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou, para que eu possa entrar na presença do Pai sem pecado e fazer as minhas petições. É isso que nós temos que entender. Então eu quero que você agora se livre dos seus pecados, como aquele povo que deixou de ir a óbito quando eles olharam para aquela serpente. Se você quer se livrar hoje de um óbito eterno, você tem que olhar para Jesus agora. E ter Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque é Ele que pode te dar a sua vitória. É Ele que pode livrar você de suas enfermidades. É Ele que pode livrar você de toda condenação. Não é o pastor Jaime, não é o pastor Manuel, Joaquim, Barnabé. É somente Jesus Cristo crucificado. Porque no seu batismo Ele pegou ali os nossos pecados. E levou sobre o madeiro ali o seu corpo. E foi sacrificado ali naquele madeiro para nos tornar ali o antídoto da nossa cura do pecado. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos vivificou. Quando nós não era povo, mas agora tu és um povo de Deus. São filhos de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pela fé. Pela fé. Soberano e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho, Deus, te glorificar nesta noite por cada vida que entrou por essas portas. Ó Deus, nesta noite, eu não estou aqui, Pai, oferecendo, porque eu sei que o Senhor é um objeto. E a Tua palavra nos revela, meu Pai, que nós precisamos de crer no Senhor Jesus. Muitas pessoas, Pai, pensam que Tu és um objeto para ser aceitado. Mas na Tua palavra nos revela, Senhor, que nós precisamos crer, e crer de todo o coração. Por isso eu pergunto, Pai, para cada um nesta noite, que tipo de fé eles querem agregar para a sua vida. Porque quando nós cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que aquele que se envergonhar diante de Ti, eles serão envergonhados diante dos anjos do céu. Por isso, nesta noite, ó Deus, eu peço que este homem, esta mulher, abra o teu coração e permita essa palavra entrar, meu Pai, e trazer vida, trazer cura, trazer salvação na sua história, trazer salvação na sua parentela, na sua casa, Pai. Porque a promessa nos diz respeito, não só a nós, mas a todos os nossos filhos, todos os nossos parentes, a todos quando o Senhor tem chamado.
Eu sei que nesta noite, ó Pai, a nossa família precisa ouvir esta palavra. Mas eu peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja se revelando para este homem, para esta mulher, para que eles possam crer de todo o coração. Porque eu sei que não é bastante eu apenas falar de boca, mas é necessário que eu venha crer e crer de todo o coração. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu aqui não pergunto a ninguém se quer aceitar Jesus. Porque Jesus não se aceita. Jesus, você tem que crer nele. Mas muitas das pessoas ficam, às vezes, amado, relutando para aceitar. E, na verdade, é ele que nos aceita. E Deus nos aceita quando nós abrimos o nosso coração. Por isso, meu Deus e meu Pai, que todos que abriram o coração nesta noite e receber esta palavra, meu Pai, Ele está recebendo a Ti, como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Por isso, Pai, que todos os pecadores, eles venham reconhecer diante de Ti o seu pecado e eles venham ser remidos nesta noite. Pelo poder do nome de Jesus. Amém.